Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma das parábolas de Jesus Cristo, bem conhecida também, muito citada, que é a parábola do joio e o trigo. Ela se encontra em Mateus 13, 24 a 30. E a explicação dela a gente pode ver a partir do versículo 36. Vamos ler primeiro a escritura e depois eu vou oferecer uma perspectiva para você de como a gente pode aplicar essa parábola. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, o que acontece? Para nós, novamente, que não somos acostumados a viver próximo de um lugar de agricultura, ou não estamos acostumados com o cultivo de trigo, ou enfim, cereal de qualquer tipo, a gente tem que fazer um esforço extra, né, para entender. Mas o que acontece? O trigo e o joio, eles são muito parecidos na tenridade. Quando eles são pequenos, são muito parecidos. E é difícil distinguir um do outro quando eles estão crescendo. Mas quando eles crescem, eles estão maduros, aí você consegue ver bem o que é trigo e o que é joio. O joio não dá nada, né? É uma erva daninha. O trigo, ele dá a semente, ele produz, ele é importante para nós, para nossa subsistência como humanidade, né? Desde a antiguidade. Então, o joio só atrapalha, mas é difícil. Se o inimigo vai lá e planta o joio, você não consegue distinguir. Se você tentar arrancar, é capaz, porque as raízes elas estão tão entrelaçadas, que você acaba arrancando o trigo também. Então, na sabedoria do semeador, ele disse ao pessoal que trabalhava lá no campo: olha, deixa crescer, porque quando crescer, a gente vai saber distinguir, e aí vocês vão arrancar o joio para que seja queimado, porque não presta para nada, só para ser queimado mesmo, e o trigo vocês vão guardar nos celeiros. Pois bem, o próprio Salvador deu a explicação dessa passagem, porque chegaram os discípulos mais tarde para ele e quiseram saber o que significa isso daí que disseste, né? E aí o Senhor Jesus Cristo ele vai dar a explicação, começando no versículo 36, dizendo o seguinte: Jesus, despedindo a multidão, foi para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Então é Deus que semeia a boa semente. Isso é importante a gente saber, porque na explicação que Jesus Cristo vai dar aqui, ele vai dizer que quem semeia a má semente, o joio, é Satanás. Então, quem somos nós? Nós somos o joio ou nós somos o trigo? Se permitirmos que Jesus Cristo prevaleça na nossa vida, nós somos considerados o joio. Se nós permitirmos que Satanás prospere, então nós somos... Eu falei o joio? Não. Nós somos o trigo. Se nós permitirmos que o Senhor prospere, nós somos o trigo. Por favor, apaga essa outra parte aí. Se nós permitirmos que Satanás prospere, aí então nós somos o joio. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. O Salvador Jesus Cristo ele repetiu essa passagem de Escritura em Doutrina e Convênios, dizendo que os anjos estão clamando para poder vir fazer a colheita.
para separar o justo do iníquo, para que os iníquos sejam queimados e os justos sejam recolhidos no celeiro, ou seja, recebam a salvação. Ser recolhido no celeiro, a gente pode ver lá no livro de Mórmon também, quando Amon está falando com os irmãos dele, do sucesso da pregação dos lamanitas, que eles são recolhidos no celeiro, é receber os convênios do templo e as bênçãos associadas ao convênio do templo. Então, é a salvação, é a exaltação eterna que Deus quer nos dar. Agora, os anjos, eles querem fazer isso, mas o Senhor diz, não, espera um pouco ainda, porque não está maduro. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-losão na fornalha do fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol, né? A glória celestial, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a grande pergunta que nós devemos fazer é, que lado nós estamos? Nós somos considerados o trigo ou o joio? Nós somos a boa semente ou a semente que serve para nada, né? Não vai produzir frutos e vai ser arrancada e lançada ao fogo. Então, essa parábola nos convida a refletir isso. Também nos convida a refletir de que no plano divino de Deus não é interessante que todos os opositores do reino de Deus sejam calados imediatamente. Ensina que nós devemos ter paciência, resiliência, nós temos que perseverar. Isso mostra um pouco da parábola, ou melhor, da alegoria das oliveiras que está lá em Jacó 5. Porque também lá o Senhor da vinha, ele diz, deixa os frutos amargos junto com os frutos bons. E essa oposição que há entre o trigo e o joio, entre os frutos bons e os frutos amargos, ele cumpre o propósito de Deus. A oposição, de fato, nos fortalece. E por mais que seja difícil, e muitas vezes, triste viver num mundo em que nós temos que reafirmar nossa fé a cada momento, temos que defender aquilo que acreditamos, temos que mostrar que é importante os valores que Deus nos revelou e nos plantou na alma. Ainda assim, é importante que nós compreendamos que tudo faz parte do plano eterno de Deus e que essa oposição serve para que nós cresçamos. Se não tivesse essa oposição, talvez nós não conseguiríamos nos desenvolver tão bem. Então, essa parábola ela é significativa para os nossos dias. Jesus Cristo ele quis dar lições para os seus discípulos naquele momento, mas parece que ele tinha em mente os últimos dias, porque ele fala aqui, né, que o Filho do Homem vai vir no final dos tempos, onde o joio vai ser colhido e queimado, na consumação do mundo, ele diz na Escritura. E os justos resplandecerão como o sol. Então não era naquele momento. Jesus Cristo ia enfrentar muita oposição, bem como seus apóstolos. Muitos deles seriam assassinados de maneira cruel. Mas um dia chegaria em que o Filho do Homem viria e os anjos seriam liberados para fazer essa grande colheita. E nós sabemos que isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, obrigado por terem assistido esse vídeo e por estudarem comigo as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.